pessoal, vamos para mais um vídeo agora. A gente vai discutir as questões de funções nitrogenadas, aletos e demais funções. Mas reforçando sempre, gurizada, o que é importante em qualquer prova de química. Isso vale para colégio, isso vale para prova de SPSEX, prova do Enem. Qualquer prova de química que vocês forem fazer, é extremamente importante vocês terem consciência da questão da identificação de função orgânica. Então, saber identificar uma função orgânica é fundamental. Posteriormente, parte de isomeria, parte de reações. Então, é fundamental saber identificar função orgânica. Então, lá, pessoal, se nós pegarmos agora as funções que a gente vai discutir a partir de agora, começamos pelos aletos orgânicos. O que é um aleto orgânico? Um aleto orgânico ele deriva de um hidrocarboneto, só que no lugar de átomos de hidrogênio, nós colocamos halogênios. Sai hidrogênio, entra halogênio. A reação que se faz isso, nós vamos discutir depois. Mas basicamente eu tenho um grupamento R, que seria um radical, pode ser um radical alquila, arila, alcenila, ou radical orgânico que for, e ligado a esse grupamento R, ligado a esse radical, nós temos um halogênio, que pode ser cloro, flúor, bromo, iodo, o que for. Então, a questão da nomenclatura, pessoal, a gente vai ver, vai discutir, ela é bastante simples, a questão da nomenclatura. Tu vai considerar o nome do halogênio, né, cloro, bromo, iodo, e o nome do hidrocarboneto que gerou aquele aleto. Como é que vocês fazem isso de uma forma bastante simples? No lugar do átomo de halogênio, tu imagina um átomo de hidrogênio e denomina o hidrocarboneto. Então, esse exemplo que vocês têm ali, ó, nós temos o cloro, radical metil. Quem é o hidrocarboneto que gera o metil? Metano. Então, nós temos o cloro metano. A nomenclatura usual vai pegar o halogênio mais a terminação eto e o nome do radical. Mais simplesinho ainda. Tapa o halogênio e dá o nome do radical. Então, cloreto de metil ou cloreto de metila. Aqui nós temos quem? Se tu imaginar que no lugar daquele cloro tinha um átomo de hidrogênio, nós teríamos o etano. Então, cloro, etano. Agora, cloro com eto, cloreto. Se tu tapar o cloro, tem o radical etil. Então, cloreto de etil ou cloreto de etila. É bastante simplesinha a questão da nomenclatura. Agora, eu chamo atenção para um cuidado, porque existem certas funções que uma banca pode fazer com que vocês confundam. Então, uma delas é aleto orgânico, que nós vimos agora há pouco, com essa funçãozinha que está aí. Essa funçãozinha que está aí, nós vimos no vídeo passado, tu tem o quê? O halogênio ligado diretamente à carbonila. Halogênio ligado diretamente à carbonila é uma função orgânica chamada aleto de acila. Não confundam aleto de acila com aleto orgânico. No aleto orgânico, o halogênio está ligado ao radical orgânico, que pode ser qualquer um, menos acila. Reforçando, o que representa para nós um radical acila, gurizada? Representa o quê? É aquele que a valência livre está onde? Na carbonila. Tá? Então atentem para isso. Então ali tu tem um aleto de acila e embaixo um aleto orgânico. Tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Na sequência, nós entramos em funções orgânicas nitrogenadas. O que seria uma função orgânica nitrogenada? Aquela função que tem um nitrogênio dentro como parte fundamental do seu grupo funcional. No caso essa moléculazinha que está aí, ela é a chamada moléculazinha de amônia. No momento que nós substituímos átomos de hidrogênios da amônia por radicais orgânicos, nós passamos a ter uma função orgânica chamada de amina. E, gurizada, a classificação da amina, ela leva em consideração o número de hidrogênios que tu está substituindo. Então, como vocês podem ver ali, ó, se tu substituir um dos hidrogênios da amônia por um radical, nós vamos formar uma amina chamada de amina primária, né? Chamada de amina primária. Como vocês podem ver ali. Se nós substituirmos, pessoal, dois hidrogênios por dois radicais, nós teremos uma amina chamada de amina secundária. Já em contrapartida, se nós substituirmos os três hidrogênios por três radicais, nós teremos uma amina classificada como terciária. Então, saber classificar a amina primária, secundária e terciária é muito simples. Tu leva em consideração o radical, tá? O número de radicais. Atentem para um detalhe. Se nós tivermos uma amina onde o nitrogênio está ligado direto a um radical arila, lembra o que é um radical arila? É aquele que a valência livre está no carbono do anel,
Aí nós podemos dizer que nós temos uma amina aromática. O que seria uma amina aromática? É aquela em que o hidrogênio está ligado, o hidrogênio que sai é o do anel aromático e entra ali o radical. Opa, desculpem. Entra ali a amina aromática, o radical que entra é o radical arila. Tá bom? Aí teria uma amina aromática, que a gente vai ver, vou citar exemplos para vocês. Pessoal, olha aqui, ó. A nomenclatura das aminas ela é bastante tranquila, porque tu leva em consideração o quê? O radical tapa o grupamento amino, que é o grupamento NH2, e define o radical. Ali teria o radical metil com grupamento amino, metilamina. Bastante tranquilinho. Quando nós temos ali, ó, o próximo exemplo que eu citei para vocês, tu tem uma amina secundária. Por que uma amina secundária? Porque tu tem dois radicais orgânicos ligados. Se os radicais orgânicos são iguais, não tem problema. Né? Tu não precisa dizer, se eu tivesse, por exemplo, ali 2 metilamina. Tu poderia dizer dimetilamina. Mas os dois radicais são diferentes. Então a gente leva em consideração o quê? A ordem de tamanho. O radical menor é o metil, o radical menor é o etil. Então nós temos a metil-etilamina. Tá, pessoal? Aqui, ó, etilamina, radical etil ligado ao grupamento amina primária, etilamina. E essa aqui eu chamei a atenção de vocês anteriormente. Tu tem ali, ó, o radical que entrou é um radical arila. Um radical arila. Ó, a valência livre está ligado diretamente ao carbono do anel. Então essa amina ela poderia aparecer numa prova, certamente poderia aparecer numa prova, mediante o termo amina aromática. Tá? Então o que é uma amina aromática? É aquela em que o grupamento amino está ligado diretamente ao anel aromático, ou como vocês preferirem. É aquela amina em que um dos hidrogênios é substituído por um radical arila. De novo, aquele em que a valência livre está em carbono do anel aromático. Em termos de nomenclatura, eu teria quem ali? A fenil, o radical fenil ligado ao grupamento amino. Fenilamina. Anilina é um nome usual. Tá, gurizada? Fenilamina ou anilina. Olha lá, gurizada. Outra função orgânica nitrogenada é as amidas. Gurizada, o que diferencia as amidas? E tu não pode confundir amida com uma função carbonilada. Carbonilada é aquela que tem somente a carbonila como grupo funcional. Aí, relembrando, na ponta de cadeia aldeído, entre carbonos é cetona. Ali nós temos um grupamento NH2 ou um nitrogênio, lembrem disso, para reconhecer uma amida, tu sempre vai ter que ter o quê? O nitrogênio deve estar preso diretamente à carbonila. Toda função orgânica em que o nitrogênio estiver ligado diretamente à carbonila é uma função orgânica chamada de amida. Tá, gurizada? Atentem para isso. Ou, se tu quiser fazer uma comparação com as aminas, qual é a diferença das aminas para as amidas, além do fato de ambas serem nitrogenadas? A diferença é que no caso das aminas, se tu pegar como base a amônia, o radical que entra é um radical orgânico qualquer. Entretanto, se esse radical for acila, o que é um radical acila? Valência livre na carbonila. Se o radical for acila, tu tem uma amida. Então a forma como vocês quiserem definir, gurizada, isso aí é bastante tranquilo. Então, se tu for tomar também como referência a questão de carboxílico, ó, se tu tapar aquele grupamento NH2 do grupo funcional e imaginar uma hidroxila, tu tem um ácido carboxílico. Pode pegar a terminação do carboxílico, tira aí e acrescenta amida. Como exemplos que seguem a seguir, que vocês podem ver ali. Ó. Se nós pegarmos ali, ó, aquela primeira que tem ali, carbono dupla O NH2, nós temos ali nitrogênio ligado à carbonila, função orgânica amida. Se tu imaginar no lugar daquele grupamento NH2, tu imaginar um OH, nós teríamos o metanoico. Metanoico, tira aí com acrescenta amida, vai dar o quê? Metanoamida ou metanamida, tanto faz. Que é o ácido, seria o ácido fórmico, tira aí, coloca amida, forma amida. Embaixo segue o mesmo princípio, gurizada. Se vocês pegarem ali o grupamento NH2, sai o grupamento NH2 e entra um grupamento OH, nós teríamos quem? O etanoico, tira aí, coloca amida, etanoamida ou etanamida. Ácido acético, acetamida. Bastante tranquilo, sem nenhum tipo de problema, essas nomenclaturas. Ali coloquei para vocês a benzoamida. Se tu for imaginar um grupamento OH derivado de um carboxílico, tu teria o quê? Tu teria o benzoico. Tira aí, coloca amida, benzoamida. Pessoal,
Ali embaixo, atentem para uma coisa, aquela estrutura de baixo, especificamente. Em primeiro lugar, ela é uma amida. Por que ela é uma amida? Porque nós temos o nitrogênio ligado diretamente à carbonila, por isso que ela é uma amida. Só que ligado a esse nitrogênio, tu tem um outro radical além do acila, que é o que caracteriza a função orgânica amida. Tu tem um outro radical. Então nós podemos dizer que tu tem ali uma amida ramificada. Como é que nós denominamos a amida ramificada? Tu vai considerar o N, como se fosse o nitrogênio, o N como está lido em nitrogênio, metil. O que significa a leitura disso? Que aquele radical metil está ligado diretamente ao nitrogênio. E esse nitrogênio está ligado à função orgânica amida da etanoamida. Então é como se tu trabalhasse com a nomenclatura dela em partes. Então, N-metil etanoamida ou N-metil-acetamida. Cruzada, essa outra aqui que eu chamo a atenção de vocês, ela já caiu em prova. Tá? Ela caiu em prova e ela caiu mediante a nomenclatura oficial. A ureia. Falar em ureia, todos vocês conhecem a ureia. Agora tu pode ver ali que a ureia representa a função orgânica amida. Tu tem o nitrogênio ligado à carbonila, amida. Só que, uma vez caiu em prova, o nome oficial da ureia. E o nome oficial da ureia, pessoal, tu teria o quê? A carbonila ligada a 2 grupamentos amino. Como esses grupamentos estão ligados à carbonila, função amida. Então, o nome oficial da ureia é carbamida. Tá? Nome usual, ureia. Olá, gurizada. As outras funções que seguem aqui agora são funções orgânicas mais simples, e se tu for analisar, fazer uma análise de prova, são aquelas questões que têm uma tendência a cair um pouco menor. Às vezes nós, professores de química, quando vamos montar listas, a gente tem até um pouco de dificuldade de achar, mas tu tem ali as nitrilas. Nitrila deriva do ácido cianídrico, do HCN. Sai o hidrogênio do HCN e entra um radical. Tá? Nomenclatura ali, pega o hidrocarboneto correspondente. Ó, basta tapar o nitrogênio, tu teria o etano mais o nitrogênio, etano-nitrila. A usual, CN é o cianeto circula o cianeto mais o radical. Então, cianeto de metil ou metila. Essa aqui é uma exceção, pessoal, é uma exceção em termos de nomenclatura, porque a benzeno-nitrila, na nomenclatura oficial, tu não considera aquele carbono que está fora. Então, não existe aqui, tu não vai chamar isso aqui de tolueno-nitrila, é benzeno-nitrila. E a nomenclatura usual, grupamento CN, radical fenil, cianeto de fenila. Tá? Nitrocompostos, gurizada, tem o grupamento NO2 acoplado a um radical. Também bastante tranquilo, como vocês podem verificar ali. O grupamento NO2 é chamado de grupamento nitro, ligado a um radical nitro composto. Então nós temos ali, ó, também só tem essa nomenclatura padrão, não tem grandes complicações. Nitro mais o hidrocarboneto correspondente, nitrometano, nitroetano, nitrobenzeno, também bastante simplesinho. Tá? Ácidos sulfônicos da mesma forma, tu vai ter o grupamento SO3H acoplado a um radical, grupamento sulfônico. Em termos de nomenclatura, mesmo esquema, ácido, hidrocarboneto, terminação sulfônico. Então essas funções, pessoal, que eu estou debatendo com vocês agora, que é o caso de ácidos sulfônicos, nitrilas, nitrocompostos, os tilcompostos, que a gente vai ver daqui a pouco também, são aquelas funções que teriam uma tendência menor a aparecer em termos de prova. Eu não estou dizendo que não cai, eu estou dizendo que tem uma tendência menor. Tá? Como vocês podem ver, são funções orgânicas bastante simples de se reconhecer. Tilcompostos. Tilcompostos são aquelas funções orgânicas, pessoal, que sai o oxigênio e no lugar do oxigênio entra um átomo de hidrogênio, um átomo de enxofre. Isso é um tilcomposto, ou um tiol. Então, se tu pegar, por exemplo, o álcool tem como grupo funcional o grupamento OH. Se sai o oxigênio e entra um enxofre, tu passa a ter um tioálcool, um tiol. Fenol, sai o oxigênio, entra um enxofre, tiofenol. Éter, sai o oxigênio, entra um enxofre, um tioéter. Então, essas funções aqui, eu não tô discutindo nomenclatura com vocês, porque tilcompostos, caso uma banca venha a cobrar de vocês, seria em termos de reconhecimento de função. Tá? Essa aqui, pessoal, compostos de Grignard, que é o que fecha a série das funções orgânicas para nós, eles têm uma importância grande mais à frente na parte de reações orgânicas.
Então, na parte de reações orgânicas, é importante tu saber reconhecer um composto de Grignard. Porque composto de Grignard eu vou discutir com vocês mais à frente, que é uma função orgânica que apresenta para nós um carbono nucleofílico. E é uma reação muito importante lá nos aldeídos e cetonas. Uma reação muito importante para a produção de álcoois primários, secundários e terciários. Então é importante reconhecer composto de Grignard. Como é que nós reconhecemos? Muito simples. Radical ligado a radical, magnésio e halogênio. Somente isso. Tá, gurizada? Esse é o grupo funcional. A nomenclatura, tu vai pegar o nome do halogênio, eto, radical, terminação magnésio. Bastante simplesinho também a questão dos compostos de Grignard. Tá, pessoal? Lembrem o seguinte, ó, o que é importante, aproveitando esses segundinhos finais, reconhecer função é fundamental. Tem que saber a nomenclatura? Tem que saber. Algumas nomenclaturas simples, e foram as que eu passei para vocês, tanto no material didático quanto aqui nos vídeos, é importante saber nome, mas aquelas nomenclaturas mais simplesinhas. Mas atentem sempre para o reconhecimento de função. Tu saber reconhecer uma função orgânica é fundamental. É extremamente fundamental. Faça um resumo sobre isso. Tá bom? Feito, gurizada. Abraços e até a próxima.